Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sextou, sexta-feira, 16 de abril de 2021. E hoje nós vamos pegar o nosso livro de história. Nós utilizamos essa semana, mas somente para cantar o hino nacional, né? E hoje nós vamos realizar atividades das páginas 8 a 13. Então, abram o livro de vocês, nós vamos falar mais um pouquinho sobre o lugar onde eu moro, sobre as moradias. Bom, nós já fizemos atividades sobre isso recentemente. Bom, professora, por que está esse X em vermelho aí? Porque se nós estivéssemos em sala de aula, nós faríamos dois grupos para discutir essa atividade. Porém, como nós não estamos juntinhos na sala de aula, nós vamos apenas fazer aqui juntos através da telinha. Então, olha só, vocês vão reconhecer que os seres humanos precisam viver em moradias, não é verdade? Olha só os exemplos de moradias do passado e do presente e do passado. Olha a diferença, observem bem as imagens. Você pode perceber que a primeira foto lá em cima das casinhas, né, tem um homem andando na rua. Olha o formato da rua, como é diferente. Vocês vão percebendo a diferença entre o espaço público e o espaço privado. Nessa aula, vocês vão ver várias coisas. Observem que aquela construção lá em cima ela é bem antiga, porque ela é do século XVIII, XIX, mas já essa de baixo, que já tem bastante pessoas ali nas ruas, bastante carros, né, veículos, motos, bicicletas, placas de sinalização, prédios, você já sabe que é algo moderno, que é algo da atualidade. Então, olha só a diferença, não é mesmo? Bom, olha só, galerinha, nós já falamos sobre tipos de moradias e hoje, então, nós vamos falar rapidinho, só para relembrar, e vamos falar um pouquinho sobre um povo indígena que mora aqui pertinho da gente, no nosso estado. Eles moram no Xingu, bem pertinho. Não, assim, não é tão perto, mas dá para fazer uma visita ao Xingu, né? Olha só, as pessoas precisam de casa. Nós sabemos que tem pessoas que, infelizmente, ficam nas ruas, que sofrem, né, devido a questões econômicas, às vezes por vícios, mas as pessoas precisam de um lugar para morar. Olha só, antigamente, será que as casas eram iguais? O que vocês acham? Bom, as moradias também são diferentes dependendo do lugar, da cultura, do tipo de material que existe naquele lugar. Então, aí você tem alguns exemplos. Olha só, uma casa de barco usada lá em Amsterdã, na Holanda, essa foto de 2016. Depois, na foto número 2, tem um edifício em Palm Beach, nos Estados Unidos, em 2017. Essa foto foi tirada. No número 3, tem uma casinha de palafita, no Rio Negro, no município de Iranduba, no Amazonas. Foi tirada em 2015. E nós fizemos uma atividade já sobre isso e vocês viram como eram as palafitas, as casinhas que são construídas sobre a água e sustentada por estacas. E tem a oca, que é do povo indígena Caiapó. Eles são da aldeia Moicaracó, em São Félix do Xingu, no Pará, e foi tirada em 2015. Bom, olha só, aí na página 11 do seu livro, quais das moradias da página anterior são parecidas com as que existem no lugar onde você vive? Anote abaixo. Bom, essa resposta é pessoal. Você vai observar então aqui na página anterior quais são parecidas e vocês vão registrar. Ah, olha só, agora vocês vão fazer a leitura desse textinho aqui. Olha só. Gente, olha que nome difícil de falar. Os Iaualapiti vivem no Parque Indígena do Xingu, localizado no norte do estado de Mato Grosso. Leia o texto a seguir e conheça um pouco a respeito das moradias desse povo. As diferentes partes da casa são relacionadas com partes do corpo humano ou animal. Para eles,
A casa tem um significado. Olha que interessante. A parte da frente, por exemplo, corresponde ao peito. Os fundos são as costas, a porta é a boca e os pilares são as pernas. As casas são comunais, isto é, comum a várias famílias aparentadas entre si. O tamanho da casa varia de acordo com o número de moradores. O espaço interno normalmente é organizado assim. Olha, prestem atenção. Há o espaço da cozinha, o depósito de alimentos que fica no centro da casa e um outro em frente à porta de entrada, onde os visitantes são recebidos e as danças realizadas. Os moradores dormem em redes que são amarradas nas laterais da casa. À noite, a casa é fechada com portas feitas de madeira e palha, e pequenas fogueiras são acesas abaixo das redes, deixando o interior com uma temperatura agradável. Então, olha só, como a casa dos Yawalapitis se relaciona com o corpo humano? Tá aqui no texto, eu expliquei já fiz a leitura, vocês, se prestaram atenção, vão conseguir responder. Faça um desenho para representar a casa por dentro, de acordo com o texto. Não é para desenhar aqui uma simples oca por fora, eu quero por dentro. Aqui está dizendo um espaço interno, por dentro, galerinha. Normalmente é organizado assim. Então, vocês vão ler novamente e vão fazer o desenho para ver se vocês prestaram atenção. Bom, as moradias do passado e do presente e do passado vão mudando de acordo com a época, não é mesmo, galerinha? Olha só, no Brasil existem formas de morar muito antigas que ainda permanecem no presente, como a casa de taipa e o sobrado colonial. Essas moradias são tradicionais e encontradas em diferentes regiões do nosso país. Olha só, na aula de português a gente aprendeu que quando está em destaque é o vocabulário, com palavrinhas diferentes para vocês conhecerem o significado. A casa de taipa, por exemplo, olha só, os portugueses chegaram em 1500 às terras que hoje formam o Brasil e começaram a construir casas de taipa ou pau a pique. Essas moradias eram feitas com barro socado e madeira. Nós já estudamos um pouquinho sobre isso. Então, vocês vão ler a legenda, vão observar bem as fotos. Olha só um sobrado colonial, galerinha. No passado, um tipo de habitação tradicional no Brasil era o sobrado, conhecido como casa de porta e janela. Nas cidades ou vilas, os sobrados eram construídos um ao lado do outro ou no alinhamento das ruas. Então, vocês podem observar as fotos, né, e perceberem todos os detalhes que o texto está nos contando. Bom, aqui fala assim para nós fazermos um exercício. Leia o texto, observe a fotografia e faça a seguinte atividade, tá? O sobrado foi construído em 1865 para servir de moradia e armazém ao comerciante Manuel Joaquim Ferreira Neto. Mais tarde, a casa serviu de hotel e depósito de adubo químico. Permaneceu muito tempo abandonada até ser restaurada em 1992. Hoje abriga o espaço cultural Frontaria Azulejada, em local público que serve a população da cidade de Santos. Bom, então, um local público significa que as pessoas podem visitar, mas tem regras, não é verdade? Não é assim a hora que as pessoas querem, fazerem como querem. Tem que observar as regras e os cuidados, porque faz parte de um patrimônio histórico. Bom, nós não vamos discutir com os colegas porque não estamos em sala, mas vamos pensar. Podemos dizer que as construções mudam de função ao longo do tempo? Como nós percebemos aqui, sim, as construções mudam. Na época, olha só, era para servir de moradia e armazém ao comerciante.
depois ficou abandonada até ser restaurada e hoje abriga um espaço cultural que vai contar a história daquele lugar, né, de pessoas, de muitas coisas que fazem parte da nossa história. Então, sim, nós podemos perceber que muda. Você vai explicar conforme você conseguir registrar, ok? Organize as palavras para formar uma frase verdadeira. Tem que fazer sentido. Então, eu tenho algumas palavrinhas aqui, ó. Formas permanecem de antigas no morar presente. Bom, então, vocês vão fazer a frase. Lembrando que quando eu começo uma frase, eu começo com letra maiúscula. E quando eu termino, é necessário que exista uma pontuação, ok? Se esquecer o ponto, aí não está correta a atividade. Esqueceu, né, galerinha? Lembra que eu falei? Tem gente que está esquecendo aí, estão me mandando atividade sem colocar ponto final, ou ponto de interrogação, ou ponto de exclamação. Vamos relembrar, tá? A professora tem falado bastante sobre isso nos vídeos. E olha só, eu vou colocar aí no grupo para vocês uns links também, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre os índios. E a Alapiti tem uma reportagem, tá? Que foi feita com eles, é bem interessante, é rapidinha a reportagem. E também tem esse link que eu vou colocar, que é uma sugestão que está aí no livro de vocês, tá bom? Se vocês quiserem conhecer mais sobre as casas dos índios, então vocês vão acessar esse link e vão observar mais um pouquinho sobre a história, tá bom? Olha só, para encerrar a nossa aula de hoje, domingo, dia 18 de abril, é comemorado o Dia do Livro Infantil e também o aniversário de Monteiro Lobato. Eu estou enviando também aí no grupo um vídeo contando um pouquinho sobre quem foi Monteiro Lobato e a importância dele para a literatura brasileira e também mundial, né? Porque ele ficou super famoso. Então, galerinha, curtam bastante a aula de hoje. Espero que vocês aprendam muito. Estarei aí no grupo para tirar as dúvidas. Beijo!